fazer um caminho inverso daquele que a gente costuma fazer, começando pelo Evangelho. Os fariseus abordam Jesus no Evangelho de hoje e pedem a Jesus um sinal como condição para que eles pudessem crer em Jesus. Eles pedem a Jesus: mostra-nos um sinal para que possamos crer em Ti. E Jesus diz a eles o seguinte: vocês são uma geração má e perversa, que entendem que o crer só é possível se antes a razão do crer for comprovada com um sinal. E Jesus já tinha realizado muitos. E a sensação que estava diante de Jesus ali é a de que os fariseus e escribas poderiam ter todos os sinais, que mesmo assim, tamanha cegueira deles, eles não seriam capazes de enxergar o que Jesus era, quem Jesus era diante deles. Mas Jesus lembra a própria história deles e diz assim: olha, na época do profeta Jonas, lá no Antigo Testamento, Jonas foi a Nínive pregar a conversão para o povo. Jonas não apresentou nenhum sinal e os ninivitas se converteram. Jesus lembrou um outro sinal: a rainha do sul veio ver Salomão, ao encontro da sabedoria de Salomão, sem que nenhum sinal fosse oferecido para ela. E Jesus diz: quem está aqui diante de vocês é mais do que Jonas e mais do que Salomão. Eles encontraram, os ninivitas e a rainha do sul, razão para crer, e vocês não encontram, mesmo com todos os sinais e a própria pregação de Jesus, razão para crer. No fim das contas, fica aqui posta por Jesus a seguinte questão: crer não é juntar evidências e dizer: ah, tá bom, agora sim eu creio. Crer é uma decisão anterior até às evidências. Eu creio por uma razão de fé e depois eu descubro que a fé é cheia de razões. Então ela acaba sendo seguida, sim, de muitas evidências, muitos sinais claros da presença e da ação de Deus ao longo da minha história. Mas o crer não é alimentado por estas evidências. O crer é anterior às evidências. E depois elas chegam até porque o crer me ajudou a enxergá-las na minha vida. Porque em muitas ocasiões o nosso Deus está ao nosso lado. Em muitas ocasiões Ele mostra carinho, cuidado, livramento, atenção conosco, mas se não há o crer, também não há o ver desses sinais. E a cegueira espiritual acaba impedindo a gente de perceber: olha aqui com que clareza que Deus está agindo ou agiu na minha vida. Olha que sinal mais evidente da presença e a ação de Deus aqui na minha caminhada e na minha história. Algo semelhante acontece na primeira leitura de hoje. O povo hebreu, liderado por Moisés, já tinha experimentado muitos sinais da ação de Deus na história deles. As pragas do Egito, a morte dos primogênitos, que acabou praticamente obrigando o faraó a dizer: deixa esse povo ir embora, Deus está do lado deles, o que mais acontecerá conosco? E eles foram embora. Isso tudo era muito recente e eles começavam uma caminhada pelo deserto, quando o faraó mudou de ideia, motivado por vingança, por raiva, decidiu: não, vamos lá, mudei de ideia, vão passar por cima desse povo, atropelar esse povo. Isso aconteceu
quando o povo de Deus já tinha caminhado um pouco e já estava ali praticamente à beira do mar, né? Precisando de alguma forma atravessar ou contornar para continuar a caminhada. Foi quando eles se deram conta da aproximação dos cavalos e cavaleiros dos egípcios, que já tinham dito: vocês podem ir em paz, vão com Deus e sumam daqui. Mas que, como eu já disse, motivados por raiva e vingança, mudaram de ideia. No momento em que eles viram isso, eles foram imediatamente para cima de Moisés e disseram: foi para abrir covas aqui no meio do deserto que o Senhor nos tirou do Egito? Foi para nos fazer morrer aqui embaixo dos carros, cavalos e cavaleiros do Egito que nós viemos até aqui? Ou seja, em algum momento passou pela cabeça deles que o Deus que com sinais e prodígios tinha tirado, feito acontecer a libertação deles, poderia ter feito isso para que eles morressem no meio do deserto ou fossem abandonados ali no meio de uma caminhada que estava ainda no princípio. Ou seja, havia muitos sinais, razões para crer, mas uma capacidade de crer muito frágil, de modo que no primeiro sinal de perigo, o sinal de perigo, a aproximação dos egípcios, apagou completamente os sinais de fé que eles tinham ali muito recentes, a maneira como eles foram tirados do Egito e postos a caminho para a terra prometida. Esse é um fenômeno que é muito nosso, muito nosso. Às vezes na nossa história, trajetória de vida, a gente tem ocasiões, consegue enxergar alguns momentos e dizer: olha, a mão de Deus foi muito forte comigo aqui neste momento, naquele momento da minha vida, naquele momento da minha história. Isso devia ficar gravado no nosso coração e, de alguma forma, oferecer sustentação ao nosso crer, à nossa capacidade de crer. Mas acontece o contrário. Quando aparece a dificuldade, parece que toda essa certeza, toda essa clareza, toda essa razão de crer, fruto do quanto a gente já experimentou a ação de Deus ao longo da nossa vida e da nossa história, parece que isso tudo fica esquecido ou coberto por uma espécie de nuvem de fumaça e a gente só consegue enxergar a aproximação do perigo, o risco que chega perto, e agora como vai ser, e agora como eu vou sair dessa situação, e agora como eu vou resolver isso tudo, e agora como é que eu vou suportar isso. Mas em tantas outras ocasiões, em situações até mais graves, até mais difíceis, até mais desafiadoras, o Senhor não se mostrou presente ao seu lado, contigo, tomou na mão, colocou no colo, permitiu que você pudesse atravessar de pé toda a situação, por que Ele abandonaria neste momento? Então, tanto no Antigo Testamento, na primeira leitura de hoje, quanto no Evangelho, está se falando de alguma coisa que é um pouco do ser humano, é um pouco nosso. A nossa memória, ela trabalha um pouco contra a gente nesse sentido. Porque para resgatar coisas boas, às vezes ela é um pouco preguiçosa. Resgatar coisas boas para nos fazer crer e ficar firmes e de pé. Mas às vezes para resgatar coisas ruins ou para se dar conta de ameaças e de perigos, ela trabalha mais rápido. E aí a gente precisa, com crer, sempre trabalhar no sentido de colocar nossa memória a serviço do nosso crer, e não o nosso crer como refém daquilo que a nossa memória vai lá e resgata e oferece para ele. Em geral, a gente permite essa inversão. O que a memória traz, a gente serve como resposta para a pergunta: devo acreditar ou não devo acreditar? Mas é o contrário o movimento. É aquilo que a minha fé, que o crer traz, que deve
dizer à memória, vai lá e resgate outros momentos onde com muita clareza e força eu vi, experimentei a ação de Deus em minha vida. Resgata, porque isso vai me ensinar a colocar de pé, a confiar, vai sustentar melhor nesse momento difícil a minha confiança para continuar. Quando a gente está diante da morte, por exemplo, de alguém querido, né? A gente é muito sacudido, né? Muito sacudido, muito. Quantas pessoas a gente conhece que diante da morte, agora acabou tudo, eu fui abandonado por Deus, nós fomos esquecidos, né? A experiência da morte é uma dessas experiências que a gente deve enfrentar, não permitindo que a nossa memória aprisione o nosso crer, mas que ela vá lá, o crer traga elementos e razões muito fortes da presença de Deus que nos fez superar, atravessar e vencer muitas situações, e a memória trabalhe para o crer, resgatando essas ocasiões. Então eu desejo a todos que a reflexão da palavra de hoje nos ajude muito a sustentar o nosso crer, fundamentar o nosso crer, entender que a nossa fé é cheia de razões, aprender a olhar com mais carinho, com mais fé para a nossa história, lembrar que em tantas ocasiões, às vezes desde a nossa infância, o nosso Deus esteve conosco, nos livrou, privou, guardou, permitiu ir adiante, permitiu chegar até aqui, permitiu conquistar o que conquistamos, que a gente não fique cego para isso, né? Para as razões do crer e da presença de Deus ali ao longo da nossa vida e história. Vamos dar continuidade ao nosso canto e das ofertas.